Olá, Ed Martins, tudo bem com você? Olá, Yara Zorzal, como você está? Tudo bem, e você? Tudo bem por aqui, né? Bora para poder começar mais uma live juntos, mais um episódio desse podcast, videocast que a gente resolveu criar e trazer aqui essas pipetas de ouro, como a gente gosta de falar, né, pro pessoal. Então, bora lá, eu vou colocar a nossa apresentação. A gente começa hoje mais um episódio. É muito prazer. Se você não assistiu o primeiro episódio, você pode voltar a assistir o primeiro, mas também não tem problema. Você pode começar desse. Não tem necessariamente uma ordem específica a ser seguida. Todos os temas que a gente vai trazer na nossa live, no nosso podcast, são temas que funcionam juntos o tempo inteiro, mas que podem ser estudados de forma isolada também. Eu acho que isso é legal de falar. E hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre posicionamento, né? Uma dúvida muito grande da maioria dos clientes que chegam pra gente, que é tipo assim, tá, como que eu me posiciono? Que bendita de coisa é isso, né? É tipo, como eles vivem, o que eles comem, como eles dormem, mais ou menos esse esquema, que é isso mesmo, o posicionamento, a gente vai passar e explicar aqui para vocês. Só para a gente poder começar, vou me apresentar rapidinho e depois vou abrir para o Ed também se apresentar, porque às vezes você chegou aqui e não sabe quem é Yara Zorzal, quem é Ed Martins. Então, eu sou idealizadora da Igara, que é uma empresa de mentoria e consultoria, com um pouquinho de aplicação também, mas mais focado em mentoria e consultoria de branding, marketing estratégico e DNA de marca. Eu sou mestre em design e já estou nessa seara desde a época ali da, mais ou menos, sei lá, 2012, gente. Foi quando eu descobri que era branding e comecei a trabalhar. Eu ainda estava dentro da faculdade. Então tem um tempinho que eu tô assim, né, trabalhando com isso. E eu vou abrir agora pro Ed poder se apresentar. Bom, que excelência e oportunidade que a gente tem de aproveitar esse conhecimento da Yara. E aí, atrelado a isso, a gente anexa os conhecimentos meus, no caso, idealizador da Fine Chips, uma empresa de desenvolvimento de software, e agora também se atualizando de software com IA, né? A gente está começando a entrar nesse processo, né, de embarcar IA nas nossas entregas, nos nossos negócios. Eu tenho a Fine Chips, que é uma empresa que atua há mais ou menos 13 anos, né? Eu tenho de profissão 25 anos mais ou menos de profissão. Estou especializado em neurociência e tenho como graduação a formação de designer gráfico e designer web, né? Trabalhei durante o processo de desenvolvimento de aplicativos e sistemas durante toda a trajetória desde 2000, e aí a gente, por último, agora, nos últimos 2 anos, me especializei em neurociência para trazer um pouco da ciência na hora de desenvolver a experiência do usuário para as nossas soluções. Então, fazendo esse mix, vamos voltar, Yara, a falar então sobre essa história de posicionamento. Como que é isso? Como é que mais ou menos isso funciona? Explica aí. Bora lá, Ed, vamos falar sobre isso até para começar a trazer também um pouquinho, né, do porquê que o posicionamento ele é tão importante e eu vou abrir aqui porque eu quero que o Ed fale um pouquinho como que a neurociência funciona nessa questão aqui também, que é o seguinte, né, o posicionamento ele não é o que você faz com o seu produto. Muitas vezes as pessoas acham que é a foto que eu vou fazer, a cor que eu vou escolher, e isso está dentro da identidade, mas não é o posicionamento. O posicionamento é aquilo que você faz com a mente do seu cliente. É a arte de você conquistar um espaço único e relevante na mente da sua persona, do seu público ou do seu ICP também, né? Acho que a gente tem que trazer todos os jargões aqui, que é o Ideal Client Profile, tá bem na moda falar desse jargão, mas ele não é muito diferente de você entender o que é a sua persona. Ele só vem mais em bullet points do que a persona em si. Então, é muito interessante a gente pensar um pouquinho sobre posicionamento aqui junto, que não é sobre como você
a quantidade de vezes que você vai ser visto, mas é como você vai ser lembrado, a quantidade de vezes que você vai ser lembrado. É lógico que a forma como você é visto define se você vai ser lembrado ou não. Se você não tem ali uma forma de se colocar no mercado, que as pessoas vão lembrar de você, simplesmente passa batido, passa rápido ali, e acontece muito, né, com clientes assim de longa data que às vezes criaram uma carreira inteira só em indicação, né? E eu tenho até um vídeo no TikTok que fala um pouco sobre isso, e ela fala que ela descobriu que ela não podia viver só de indicação. Ela tinha 65 anos, porque a vida inteira dela ela foi boca a boca, ela é uma das maiores designers do Brasil. E realmente mudou o esquema, né? A forma como a gente se relaciona com marcas e para poder descobrir novos fornecedores ou então novos serviços que a gente precisa, né? Sei lá, eu preciso de um fotógrafo para o meu casamento. Antigamente era tudo muito realmente pautado no boca a boca. Se você conseguia ser visto, muito bem visto por uma pessoa de um grupo, isso fazia com que você fosse lembrado pelo grupo inteiro. Então, o posicionamento que a gente tinha mais recorrente, e ele ainda é muito necessário, porque é o posicionamento de entrega. Entrega boa, né? Isso é uma forma de posicionamento, é você dar aquela continuidade na linha com o seu cliente. Não é só entregar e ir embora. A gente precisa continuar a experiência com ele. Então, quando a gente aprofunda nisso, a gente começa a ver que, na realidade, o posicionamento tem a ver com conexão, com interação. E como hoje as conexões e interações acontecem de uma forma completamente diferente do que era até, sei lá, 2018, né? Então, assim, não tem tanto tempo assim. Tá todo mundo precisando se reinventar e se reajustar dentro desse processo. E aí eu acho que é onde a neurociência entra bem legal para poder trazer esse direcionamento para a gente. Então vou abrir para o Ed falar um pouquinho aqui com a gente agora. Sim, concordo plenamente. Quando a gente tem esse processo abortado de forma natural, abordado, né, de forma natural na cabeça, no inconsciente, no consciente do ser humano, da sua audiência, se você tem esse cuidado de conseguir elaborar bem esse processo, você aciona o processo de memória de longo prazo. A gente tem a memória de curto prazo, que é a memória que é a de trabalho, onde a gente tem ali uma janelinha de 3 ou 4 itens que geralmente são acionados durante um processo de decorar um número de telefone, de decorar um endereço, de repente se organizar em realizar uma chamada de Uber para ir numa reunião, de repente lembrar de um horário, alguma coisa do tipo. São acionamentos rápidos que a gente tem aí um acionamento temporal mesmo, ou seja, uma coisa curta que não dura muito tempo e é importante esquecer. Então isso que é o legal, né? Você tem uma memória de longo prazo e uma de curto prazo não é à toa. É porque realmente a memória de curto prazo ela precisa ser apagada, ela precisa ser resetada e esquecida de vez em quando. E quando você tem a memória de longo prazo acionada, você aciona mecanismos de recordação que realmente trilharam uma certa marca ali, que a gente chama de processo de neuroplasticidade. Ou seja, você tem dentro do cérebro algumas trilhas criadas que são demarcantes e relevantes dentro de um raciocínio, dentro de um contexto ali de bagagem mesmo, de repertório, e que ele vai ser acionado a todo momento, quando for necessário, e isso é legal porque quando acontece no automático é porque realmente foi muito relevante para a pessoa, né? Isso acontece quando você lê um livro, isso acontece quando você ouve uma música que marca, quando você sente o cheiro de um perfume e assim por diante, né? Porque o que é a neurociência nesse processo? Lembrando sempre, a neurociência nada mais é do que o reconhecimento e do estudo dos sentidos. Então você tem dentro desse processo um contato com o mundo real e esse contato acontece através dos sentidos, da fala, da audição, do olfato, do paladar e assim por diante. E essas
esses acionamentos nos sentidos vão causando o que a gente chama de traumas, que são as relevâncias. Na verdade, não é aquele trauma que a gente conhece como trauma mal, né? Uma coisa ruim. Não, o trauma no sentido de marca, né? De registro, tá? Então, automaticamente, esses registros são considerados ali os traços de neuroplasticidade e automaticamente ficam demarcados na memória de longo prazo. E aí, na sequência, a gente pode, então, entrar numa seara de falar um pouquinho depois, mostrando para vocês, sobre um protocolo que, de repente, pode ser, de certa forma, organizado e executado para que você possa, então, executar esse plano de conseguir, de fato, fixar a sua marca e se posicionar de forma mais precisa, né, para o seu público. É isso mesmo, Yara? Com certeza, é exatamente. Você está falando aí, Ed, e eu estou lembrando aqui de um artigo que eu fiz, o artigo foi publicado, inclusive, e eu fiz exatamente sobre design e neurociência. Esse artigo foi um artigo que eu fiz na minha especialização em branding, e ele traz exatamente essas coisas do estudos de caso, né, de algumas empresas que fizeram músicas específicas, cheiros específicos. Então tinha até, eu não vou realmente lembrar porque já tem um tempo que eu escrevi esse artigo, mas tinha uma empresa na Coreia que ela soltava cheiro de café nos ônibus. Então ela tinha um horário que era o horário que o pessoal estaria indo para o trabalho e passava perto das cafeterias, e aí ela soltava aquele cheirinho de café torrado, né, nos ônibus, pagou pilhas de dinheiro ali para poder conseguir fazer isso, e aí as pessoas ficavam com vontade de tomar café, então todo mundo descia do ônibus e antes de ir direto para o trabalho passava na cafeteria para poder pegar o café. Então, isso são algumas coisinhas que acessam a nossa memória, né? Então, assim, o cheiro de café é uma memória afetiva que a gente tem de muito tempo. Quando eu penso em cheiro de café, sei lá, eu lembro da minha avó na roça, quando eu era criança. Então, é uma coisa que também você pode atrelar a sua marca. Mas como que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz isso de uma forma mais palatável, mais real hoje para vocês aí, que não são uma empresa coreana milionária, e às vezes quando a gente traz esses cases fica parecendo que tá tudo muito distante, né? Então, pra gente começar a fazer um posicionamento, tem algumas coisinhas para você responder, e é impressionante porque tem muita gente que não sabe responder isso de bate-pronto, e aí eu acho que é legal de vocês também irem trabalhando isso dentro de vocês. Quanto mais vocês vão trabalhando isso, mais vocês vão entendendo a marca de vocês. A gente fala disso na primeira live também. Então, a primeira coisa é, o que eu vendo? Né? E o que eu não vendo? E o que eu não vendo, às vezes, ele é mais importante do que o que eu vendo. Porque o que eu vendo vem muito dentro do seu nicho. Então, assim, eu vendo mentoria de branding e marketing estratégico. Isso é um nicho. Tem muita gente que vende. Mas o que eu não vendo? Eu não vendo fórmulas prontas, eu não vendo 6 em 7. Não é a forma como eu acredito de desenvolver um trabalho. Então, eu não vendo isso. Na hora que você coloca essas duas coisas na balança, você começa a realmente entender qual que é a sua linha, né? A linha da sua missão, do seu propósito. Você vai entender essa linha de posicionamento, né? Porque isso já começa a te posicionar frente a algo ou, às vezes, contra algo também. E, gente, assim, a gente sempre tem alguma coisa que a gente é contra, tá? Tira essa coisa de ter que ser boazinha, de ter que ser bonzinho, assim, de vocês. Tira isso. Não, a gente sempre tem alguma coisa que a gente é contra e tá tudo bem. E, inclusive, é bom que a gente fale sobre isso. A gente tem o direito de falar sobre isso. Então, isso pega muito o nosso posicionamento. Seguindo, para quem eu vendo, né? Eu sempre falo que a persona é o passo zero de tudo. Porque se você não sabe para quem você vende, tudo fica bagunçado, né? Tudo fica sem direcionamento. E eu vou explicar isso para vocês agora aqui no SB7, um pouquinho sobre como que é que isso funciona. E por último, como que eu quero que as pessoas lembrem de mim. Então, você vê que aqui a gente tem 3 perguntas que é mais sobre você, que é o que você vende, o que você não vende e como você quer que as pessoas lembrem de você. E a gente tem uma pergunta que não é sobre você, ela é sobre
a sua persona. Ela é sobre entender quem é que vai se beneficiar daquele seu serviço ou daquele seu produto. Dito isso, agora eu vou bagunçar um pouquinho a cabeça de vocês, tá? Porque a gente vai entrar agora aqui no SB7, que é uma forma de posicionamento muito interessante e ele traz uma mudança ali de perspectiva. Fica um pouquinho contra-intuitivo, mas vocês vão entender isso fácil, com certeza. A gente entendeu bem quem que é você, o que você gosta, precisa, quer, vende, se posiciona ali em relação a você com o seu serviço. Só que não é você a parte importante da narrativa. E essa pegadinha, que é a mais difícil, que tem muita gente falando muito sobre si mesmo. Quando vai se posicionar, fica falando sobre si mesmo. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo. E é legal ter um post falando daquilo que você acredita, tá tudo bem. Mas entender que a sua narrativa de posicionamento, ela tem que ser construída com a centralidade na sua persona. É o seu ICP. Ele é o centro, porque é o que ele precisa, é o problema que ele tem e não o seu. Se fosse o seu, você não estaria resolvendo o problema dele, porque você estaria tentando resolver o seu próprio problema, né? Então, isso é muito importante, porque é mudar a perspectiva, né? Sair disso daqui e vir para cá. Realmente é necessário mudar essa perspectiva. Então, depois que você responde isso tudo, você vai pegar e vai colocar no centro a sua persona. E aí, o que é que o Donald Miller faz? Ele pega a jornada do herói, que assim foi massificadamente falada para a gente poder colocar a nossa marca e tal, só que ele dá uma invertida nessa jornada. Ele coloca a persona, ou o ICP, como o herói, e ele coloca a marca como guia. E isso faz todo sentido. Porque quem tem um problema, quem tem um desafio a ser superado na jornada do herói, é o herói, não é o guia. O guia, ele tem a solução. E aí, é o que você tem que apresentar para o seu cliente, a sua solução. Então, você tem a persona, ela tem um problema, o herói tem um problema. Essa persona, ela se conecta, que eu vou até usar aqui. Essa persona, ela se conecta ao guia, então a gente tem uma conexão direta entre os dois, tá? E o guia, ele entende do problema, mas ele já não está mais conectado diretamente ao problema. Ele entende do problema. Ele está conectado diretamente ao plano de ação que é para resolver esse problema. Seja através de uma mentoria, seja através de um tênis, né? Às vezes o seu problema é preciso começar a correr. Então, tá lá, tem a Nike vai ter um plano para você, a Adidas vai ter outro plano para você, porque os produtos que tem ali, eles entregam planos diferentes. Então, a gente tem o plano que é ligado diretamente ao problema, tá? E aí, apresentando o plano para o problema, você tem que fazer o quê? Uma chamada de ação, que é o chamado do call to action, que a gente está bem acostumado, só que às vezes a gente tem duas coisas que acontecem com vocês. Uma, ou vocês fazem aquele CTA que é muito batido e que na realidade não vai levar ninguém, ou vocês fazem um CTA que ele é passivo demais. E ele também não direciona o cliente a realizar a ação necessária para executar o plano. Então, isso também é uma coisa que é importante de vocês pensarem. Executando o plano direitinho, sabe aquele cliente que fez bonitinho, assim, ó, lindamente? Ele vai alcançar o que ele deseja. A gente sabe disso. Por quê? Porque você está aí há muito tempo e esse plano você já fez ele várias vezes. Você sabe que ele vai alcançar o que ele deseja. Mas ele pode ou não executar o plano, tipo, não pegar o seu call to action, ou ele pode entrar com você e não executar direito, que também às vezes acontece muito, principalmente em mentoria, larga a coisa no meio do caminho, porque vê que tem mais trabalho do que às vezes esperava que tivesse, por aí vai. E aí a gente tem então uma falha, e aí o herói recomeça, ele volta lá pro início, porque ele tem às vezes o mesmo problema, talvez até o mesmo problema escalado. Então, esse
esse roteirinho aqui, ele já vai ajudar muito a vocês entenderem como que vocês vão fluir no posicionamento de vocês, através de uma narrativa que você coloca no centro a sua persona, mas se você é o guia, a forma como você quer que as pessoas lembrem de você é muito importante. Se você é o guia, aquilo que você não acredita é muito importante. Se você é o guia, aquilo que você acredita é muito importante. Só que você não vai ficar falando assim, eu acredito ou eu não acredito. Você vai explicar para a persona aquilo que você não acredita não funciona por quê. Entende? E aí você consegue virar essa chave. E é isso que eu tinha para falar aqui, né? Assim, eu tentei ser o mais rápida possível para poder trazer algo que é bem profundo. Então, eu tenho aulas e mais aulas na minha mentoria sobre essa parte específica. Aqui a gente tem o QR Code que vocês podem acessar direto o meu LinkedIn. Inclusive, vai direto para uma postagem onde eu falo desse SB7. E eu quero deixar agora que o Ed fale um pouquinho sobre tudo isso que ele viu aqui, eu falando. Eu quero que ele dê uma contribuição. Opa, com certeza. É um protocolo muito bom, o SB7. Eu já pratico ele, inclusive, com os meus clientes, né? Na hora que a gente vai fazer ali um plano de ação, em orientar alguém que tem essa necessidade de demanda, porque às vezes a empresa, quando o pessoal chega aqui na Fine Tips querendo fazer um aplicativo, é bem engraçado. Eu quero fazer um aplicativo, eu tenho uma ideia. Legal. Eu quero fazer inclusive com IA. Tá bom, tudo bem, mas e a sua marca? Cadê? Tem? Marca? O que é marca? Ai, meu Deus do céu. Quando você pensa que tá tudo pronto, que o cliente já tem a marca, que ele já fez INPI, que é uma outra pauta que a gente vai trazer aqui depois em outro papo, que de repente ele já fez o manual de marca, que ele já tem um posicionamento. Não tem nada. Ele só tem uma ideia no papel e de repente ele não sabe nem por onde começar. E aí a gente pega esse protocolo que a Yara trouxe pra gente, que é conhecido do mercado, é uma boa prática, e a gente pega também e executa e orienta, e dá toda a cartilhazinha pro cliente realmente executar isso dessa forma, com esse roteiro, com essa sequência, com essas preocupações de correlação entre um tema, um momento e outro, e assim por diante, né? E aí a gente também organiza para ele, aí no caso, como a gente já está atualizado com relação aos nossos processos, também adotando os mecanismos de aplicação de inteligência artificial no nosso dia a dia, a Yara vai mostrar para a gente agora um outro protocolo, que é um diagrama de posicionamento de um planejamento de execução desse protocolo que ela trouxe, tá? Então, é um reforço que a gente chama na neurociência de reforço positivo, tá certo? Esse protocolo, ele engloba o seguinte passo a passo. Primeiro, você entende de fato como que funciona e quem é o seu segmento. Ou seja, você vai de fato identificar a sua individualidade de visão que você tem ali de produto para estabelecer de fato uma base forte para comunicar que você atende a essa demanda. Né? Então é muito importante você entender como que funciona esse processo. Depois, na segunda etapa, você tem a estipulação dos seus princípios, ou seja, você tem que se organizar para trabalhar de fato a aplicação e definição dos seus valores, que são inegociáveis, né, que já foi citado aí pela Yara, né, e a gente também define o impacto desejado de confiança que a gente quer construir nessa audiência. Então, uma vez que você conhece quem é esse segmento e que você relaciona atendê-lo e de acordo com os seus princípios, vai tudo dar certo, porque o cliente, os valores que ele espera receber e que espera ser atendido, eles estão atrelados diretamente aos seus. E isso faz todo sentido na hora que a gente tem essa segunda preocupação trabalhada, né? Logo depois, vem a preocupação de se comunicar com essa audiência, tá? Então, como que a gente vai falar com ela? Como é que a gente vai entender como responder? Qual é o tom de voz que a gente vai se comunicar? Qual é a necessidade de adaptação que a gente vai ter, né? A adaptabilidade é, inclusive, uma das principais atributos ali
do relatório do futuro do trabalho, que é uma necessidade ali de soft skill relevante para a gente poder ter nos dias atuais, né? Então, se você não tem esse domínio, precisa dar uma trabalhada e realmente considerar ter isso como relevante também para você se dar bem aí com a sua audiência. Na sequência, a gente configura, então, uma identificação, que é de fato a parte da marca, a parte efetiva de ter um símbolo como marca. Então, quando a gente fala de logomarca, logotipo, não é só a parte gráfica de um nome, não é só a parte figurativa, né, icônica ali de um símbolo, mas sim uma proposta, um propósito, né, de atender a uma necessidade. Porque na hora que a gente comentou lá no começo sobre a neuroplasticidade, quando a Yara também comentou sobre o cafezinho da vovó, ela, na verdade, não está lembrando nem só do café, que é uma xícara, e nem só da vovó, que é uma senhorinha ali de óculos um pouco mais velha, mas ela está lembrando do propósito, do conforto que aquela marca traz na comunicação daquele processo. E isso atinge diretamente, neurologicamente falando, a parte emocional do ser humano. Então, veja, não é uma xícara que eu estou vendendo, não é uma vovó de bengala que eu estou vendendo. É uma emoção de estar no conforto do lar ao lado de alguém que ama. E isso é literalmente emocional, não é figurativo, não é físico, é emocional. Tá? Então, é isso que é importante quando a gente pensa em figuração, de configurar uma identificação e figuração, a gente está pensando em como aquele desenho, aquele símbolo, vai atingir emocionalmente as pessoas que são a sua audiência. Tá? E por último, na hora que você pega esses 4 caras, acerta na mosca, e aí você tem o sucesso e o devido respeito ali, você ganha, por consequência, a credibilidade, tá? Que é o quê? Você começa a ter uma medalhinha, de fato, validada pela sua audiência, dizendo, não, nessa pessoa aqui eu acredito, nessa eu confio. E aí a confiança, ela é uma das principais... é um dos principais atributos de realmente sustentação de um contato com uma marca. Então, se você não confia nessa marca, você não volta com ela. Então, automaticamente, fica aí essa dica de você começar, então, a confiar mais nas marcas que você compra, seja ela online, offline, né, física ou digital, e aí, automaticamente, você vai fazer parte dela como história. Como? Compartilhando na rede social, compartilhando com a sua família, que entra o que a Yara trouxe para a gente no começo sobre a questão do círculo. Né? Ela trouxe para a gente a questão do member get member, que é a indicação, boca a boca. Né? Então, assim, o nosso meio, a indicação dele a gente só faz para quem confia. E aí você apresentar esses 5 tópicos, esses 5 pilares, nessa sequência, fazendo isso de forma progressiva, você no 5º pilar vai ter toda a credibilidade de ter todos os outros de maneira confiável, fazendo esse retrocesso, essa retroalimentação aí de confiabilidade e fazendo com que essa marca seja acionada novamente. Ou seja, uma pessoa comprou hoje, ela vai comprar amanhã, de novo, com essa marca. Né? Então, ela é revisitada, ela é reacionada. E aí você tem o grande suprassumo do que é uma boa marca, que é a fidelização, né? É automático você conseguir, com esse processo, aplicar, então, a fidelização e de forma efetiva e orgânica, ou seja, é natural. Você só cresce de forma exponencial essa fidelidade e aí você acaba tendo, de fato, o seu impacto financeiro, resultado e assim por diante em todo o mercado que você for atender. É isso? É isso mesmo, Yara? Acho que ficou... Nossa, ficou muito bom, na realidade. E eu acho assim, primeiro, gente, aí vocês entram aqui, tá vendo, nesse QR Code aí, ó, porque vai estar lá um dos últimos posts que o Ed vai ter feito quando você assistir. Se não for, se você vê isso aqui há muito tempo, procura lá que você vai achar o post, porque ele dá um passo a passo de métodos de prompt. Exatamente, o prompt para fazer o passo a passo através de um auxílio da inteligência artificial. E eu acho que isso é muito legal, porque não é substituir você e nem substituir você durante todo esse processo.
porque a gente precisa ter uma autocrítica ali, né, com a inteligência artificial, mas é sobre dar tanto acelera, né, mas eu acho que é mais do que acelerar, é mais, tipo, para te dar uma confiança. Você tá aí, você tentando entender como fazer, e aí esses prompts e a IA, ela realmente ajuda bastante a gente aqui. E é bem esse processo, assim, você estava falando lá da questão da credibilidade. A credibilidade, ela é totalmente necessária para o LTV, né? Ela é totalmente necessária. Então, fiquem aqui, acompanhem o nosso canal, que depois a gente vai falar o que é LTV e como que ele diminui o CAC. Eu adoro falar assim, todo mundo fica meio assim, tipo, ele diminui o custo de aquisição do seu cliente bastante. É esse quinto ponto aí, tá? Então, deixar aqui só para vocês pensarem um pouquinho como que isso funciona. Perfeito. E aí a gente chega... É só acessar o QR Code e olhar lá a publicação que tem os promptzinhos lá no LinkedIn para ajudar nesse processo, como a Yara bem colocou. Muito, muito obrigado por ter lembrado, Yara. Eu esqueci de falar do QR Code. Tranquilo, meu bem. E aí agora a gente chega no final da nossa live, né? A proposta é que ela sempre seja ali de 25, 30 minutos, mais ou menos, para que também não tome tempo demais de vocês. E é assim, gente, começa hoje mesmo, e aproveita que você tem eu e o Ed aí se abrindo, se disponibilizando, e compartilha essas respostas, porque você vai ter com quem compartilhar, você vai ter com quem pensar, tipo assim, não, isso aqui que eu pensei realmente faz sentido, não faz? Então compartilha essas respostas aí com a gente, e deixa nos comentários também se você tiver algum tema que a gente não abordou. A gente já tem vários temas para poder abordar, mas às vezes tem algum que a gente não lembrou, e porque é muita coisa, né, pra gente lembrar, e aí Exato. fica com essa disponibilidade para vocês. Maravilha. Combinado, então. A gente aguarda vocês, seus comentários, suas respostas, e seguimos aqui aguardando vocês com os próximos temas, tá bom? Contamos com a participação de todos aí. Até mais, galera. Até mais. Tchau, tchau.